Nesse vídeo nós vamos pensar sobre a lei e a aliança abrâmica. Vou começar este vídeo fazendo a seguinte pergunta. Qual é então, na verdade, o elo entre a lei de Moisés, e a aliança através de Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão? Primeiro ponto aqui vou destacar, a lei foi adicionada à aliança abrâmica. Note o que a Bíblia diz, foi adicionada por causa, ou seja, para destacar, por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Isto em si mostra que a lei não tinha o propósito de abolir a característica de fé contida na aliança abrâmica. Ela veio no sentido de inserir, não de cancelar. Sua finalidade era enfatizar um acréscimo, não uma subtração. O segundo ponto que podemos destacar é que a lei não anula a aliança abrâmica. Note o que a Bíblia diz. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 17 e 18. Terceiro ponto que podemos analisar é que a lei, da maneira errada como foi aceita por Israel, proferiu sua sentença de morte sobre a culpa e infligiu, assim, uma maldição que bloqueou as bênçãos da aliança abrâmica. Mas em Cristo, a maldição foi removida para que a bênção abrâmica pudesse ser passada para a fé. Note o que a Bíblia diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Falando do Espírito Santo, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Israel, como nação, transgrediu a lei e a aliança mosaica. Veja, por exemplo, 1 Reis capítulo 19, versículo 10, 2 Reis capítulo 17, versículo 15, capítulo 18, versículo 12, Salmo capítulo 78, versículo 37, Jeremias capítulo 11, versículo 10, capítulo 32, versículo 32, Ezequiel capítulo 16, versículo 59 e Oséias capítulo 8, versículo 1. O que queremos realmente dizer com isto? Queremos dizer simplesmente que os indivíduos que compunham a nação falharam em corresponder às experiências dos 10 mandamentos e que foi esta a única razão para o cativeiro e o exílio? Não. Pois, ao dar os 10 mandamentos, Deus deu também as ordenanças que apontavam para Cristo. Deus não só deu os mandamentos, mas deu ordenanças também, que apontavam para Cristo e mostravam a verdadeira base da aceitação mediante a expiação vicária e pela fé. Compreender a maneira como a palavra lei é usada no Antigo Testamento é de importância vital. Em primeiro lugar, ela é usada apenas uma ou duas vezes a fim de designar os 10 mandamentos. Leia Êxodo capítulo 24, versículo 12. Em segundo lugar, é empregada com relação aos juízos e ordenanças individuais. Esta é a lei do holocausto, por exemplo, nós encontramos esta frase, etc. Levítico capítulo 6, versículo 9, 14 e 25, e no capítulo 24, versículo 22. Em terceiro lugar, é usada em geral para indicar toda a economia mosaica, abrangendo os mandamentos, juízos e ordenanças também. Seu uso amplo é apresentado com absoluta clareza em passagens como Deuteronômio capítulo 4, versículo 8,
versículo 44 e 45, Josué capítulo 8, versículo 34, 1 Reis capítulo 2, versículo 3, Daniel capítulo 9, versículos 11 a 13 e Malaquias capítulo 4, versículo 4. Quando se afirma que Israel transgrediu a lei e violou, assim, a aliança, isto não significa simplesmente que indivíduos israelitas, poucos ou muitos, transgrediram os 10 mandamentos, mas que a nação, como um todo, infringiu as principais obrigações da aliança contidas nos juízos e ordenanças. Agora vou citar exemplos que são notáveis para você entender melhor o que tenho dito até agora. Primeiro, Israel deveria guardar um ano sabático a cada 7 anos e o jubileu sabático a cada 50 anos, quando todos os escravos deveriam ser libertados e todas as dívidas canceladas. Veja em Levítico capítulo 25 detalhes interessantes e bênçãos prometidas a esse respeito. Os sábados eram sinais da aliança entre Deus e Israel, como temos claramente em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Neles a terra deveria descansar em reconhecimento grato de pertencer a Deus e de sua bondade, e grandes bênçãos seriam recebidas através da obediência. Todavia, Israel desobedeceu desde o princípio. Onde existe na Escritura qualquer registro de Israel ter guardado esses sábados? Veja, por exemplo, Jeremias capítulo 34, do versículo 8 a 22. Eu estou fazendo uma pergunta: onde temos na Bíblia que Israel guardou esses sábados? Os 70 anos de desolação ou de cativeiro sobrevieram como um longo sábado de juízo em vista da infidelidade de Israel neste ponto. Veja a ligação notável entre Jeremias capítulo 25, versículo 2 e 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Lemos depois Levítico capítulo 26, versículos 32 a 35, como uma explicação. Segundo ponto que podemos analisar, Israel não deveria fazer qualquer aliança com as nações, as nações vizinhas, mantendo-se completamente separada. E isso por razões positivas. Veja Êxodo capítulo 23, versículos 24 a 33, capítulo 34, versículos 12 a 17, e Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 6. No entanto, desde o início vemos Israel falhando neste ponto. Veja Josué capítulo 9, versículos 14 a 16, Juízes capítulo 2, versículo 2, e no capítulo 3, versículos 5 e 6. Terceiro ponto, Israel deveria rejeitar a idolatria e o uso de imagens religiosas. Leia Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 5, e Deuteronômio capítulo 17, versículos 2 a 7. Mas desde os primeiros dias, deixou de obedecer. Veja Juízes capítulo 2, versículos 11 a 23. Terrível registro registrado, ou terrível, que está registrado em 2 Reis capítulo 17, versículo 17. Outros casos de desvios terríveis de Israel podem ser vistos, por exemplo, na negligência da observância da Páscoa, 2 Crônicas capítulo 30, versículo 5, no sábado semanal, Ezequiel capítulo 20, versículo 13, e do dízimo, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Foi dessa forma que Israel, como nação, infringiu a lei, violou a aliança e desonrou o chamado de Deus. Em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao final, o apóstolo Paulo desenvolve e lamenta e ora e chora por esta nação, tão ignorante a sua falha quanto a sua obrigação de obediência a Deus, fazendo a sua base de justiça em seu próprio esforço. Paulo, ele diz que a base da justiça, tanto para Israel como para os gentios, não é guardar a lei. Uma, porque o ser humano é falho, a lei é boa, como ele diz, justa,
Mas o homem é injusto, aquele que está tentando guardar a lei é injusto. Portanto, a única possibilidade de uma pessoa estar de bem com Deus, estar fazendo a vontade de Deus, é na base da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.